Olá, meus amigos corredores, tudo bem com vocês? Então vamos dando mais um início do nosso podcast, hoje é o episódio número 7. Então vamos falar sobre um assunto muito importante, né? E é muito recorrente na vida dos corredores de rua. Então, antes de a gente falar o tema, vou apresentar aqui a nossa mesa, nossa clássica, que teve sempre junto desde a primeira temporada, a gente já está na segunda temporada, então, do Universo Corredor. Fala aí, Fabrício, como é que tá? Tudo bem? Bom dia, corredores e corredoras. Tudo certo com vocês? Show. Fala, Nestor. Olá, corredores e amantes da corrida de todo o Brasil. Tudo bem com vocês? Comigo tá tudo tranquilo. Por último, mas não menos importante, e aí, Felipe? Fala, corredores e corredoras. Vamos lá, hoje o tema é legal pra caramba. Hoje é um tema muito divertido, como o Felipe já adiantou. Hoje é sobre corrida na chuva. Então, se você que vive no nosso sul do Brasil, então está super acostumado com esse clima e às vezes tem que sair para a rua e encarar aquele... Para alguns é desagradável, para outros é agradável. Então, isso a gente vai acabar discutindo aqui ao longo do programa. Mas essa questão é que a gente tem bastante... Isso acontece, posso dizer que acontece quase que rotineiramente essa questão da chuva, né? Então a gente vai debater alguma coisa sobre cuidado, sobre toda essa questão que envolve, tá bom? Mas, dando início aqui, né, as pessoas acabam saindo para a rua para fazer sua corrida, e tem aquele dia que está chovendo ali, que não tá, algumas pessoas acham desagradável. Então a gente vai debater aqui com os guris, então, sobre a motivação. Então, qual que é a motivação que vocês acham que a pessoa deve ter para sair para correr na chuva? Vai. Quem levanta a mão primeiro, né? Quem tá olhando pro YouTube é quem levanta a mão primeiro. Seguinte, cara, quando eu penso em motivação, a primeira coisa que eu acho que na corrida, independente da situação, independente do terreno que a gente tá indo correr, independente do clima que tá indo, a primeira coisa é tu ter clareza no que tu tá fazendo, né? Por que tu tá fazendo aquilo? Se tu não tiver clareza, eu acho que dificulta muito de tu saber o porquê que tá fazendo aquele ato ali. E na corrida ela não é diferente. Na corrida tu ter clareza de que eu tô saindo para correr num dia de sol, de 40 graus, ou numa chuva fininha que tá todo mundo te convidando para aquele café com bolo frito em casa, mas tu resolve sair de casa para correr. Então, acho que tu ter clareza de por que eu tô saindo, por que eu tô fazendo isso, é muito importante. E aí ter seus agentes motivadores intrínsecos e extrínsecos, aí acho que aí é muito peculiar, cada um vai ter o seu. Eu, particularmente, tenho clareza do porquê que eu treino corrida, porquê que eu gosto de estar praticando esse esporte. Então, dependente do clima, se tá calor, se tá frio, se tá chovendo, é o que me move bastante a ter clareza por que eu faço isso. Eu acho que o Felipe tocou num ponto importante que a gente já discutiu aqui algumas vezes, que é o porquê que tu faz determinada coisa. Se tu entende o porquê que tu faz, no caso a corrida, então por que aquele treino é importante para melhorar os teus objetivos ou, enfim, para te alcançar eles, eu acho que fica muito mais fácil de tu sair para correr. E a chuva, o frio, o calor é da vida. Então, isso aí também tu não pode deixar de trabalhar porque tá chovendo, tu tem que ir trabalhar igual, tu tem que fazer as tuas tarefas, independente de como é que tá o clima. E assim como a corrida faz parte da tua vida também, tu tem que fazer ela da forma que o tempo se apresenta. Uma coisa legal que eu acho é tu não escolhe que horas que tu vai fazer uma prova, né? Tu vai fazer uma prova na chuva, no frio, no calor, né? E a gente sabe que, pelo menos pro sul do Brasil, chegar agosto a chuva fica um pouco mais corriqueira, assim, né? Mas para aqueles estados ou para aqueles locais que a chuva não é muito corriqueira, é uma boa oportunidade para te experimentar a corrida naquele momento, né? Se expor àquele ambiente que tu possivelmente pode encontrar numa prova. Né? Então, na verdade, a corrida na chuva acaba sendo uma motivação para te correr na chuva, porque tu sabe que não é toda hora que tu vai expor aquela situação, sabe? Então, tu tem que entender se o jeito que tu tá correndo, a superfície que tu tá correndo muda quando molha, né? Então, tem várias características que muda quando molha. Mas, por exemplo, uma coisa interessante que eu acho, assim,
Se tu não se preparar para correr na chuva, vai chegar na chuva e isso vai acabar atrapalhando um pouquinho o teu desenvolvimento, né? Porque tu não tá acostumado com aquela situação. Então, aparecer uma situação adversa, se tu puder fazer um treino numa condição um pouco mais adversa, né? Obviamente com segurança, vai te ajudar a estar preparado para tudo. E assim, ó, como a gente estava falando, inicialmente a ideia foi a gente falar sobre a motivação de sair. A motivação de sair, eu acho que está muito relacionado com o que o Fabrício falou, por exemplo, se tu vai... A prova acontece de qualquer maneira. Né? Claro, se está uma tempestade, aí a organização pode cancelar, né? Mas, caso contrário, com chuva ela sai. Uma chuva normal, ela sai. Então, nesse aspecto, acho que é essencial a pessoa ter isso em mente de que se ela tem uma prova-alvo que ela pretende realizar, ela ter isso muito claro, que a prova em si já é uma motivação para ela, né? Ela estar preparada para realizar a prova deve ser algo que motiva ela. Porque se caso contrário, né, tu não se preparar de forma adequada para aquele momento, tu pode chegar na hora e realmente não ter o desempenho que esperava. Eu às vezes brinco que alguns alunos que, quando eu fui tirar a carteira de moto, eu lembro que 2 dias antes de tirar da prova final, choveu. E eu nunca tinha dirigido na chuva de moto. E aí choveu. Será que eu faço essa aula ou não faço? Vou fazer, fiz a aula. E aí, no dia da minha prova, choveu. Se eu não tivesse feito aquela aula na chuva, eu no dia da prova tinha rodado. Muda tudo, né? Muda tudo, porque aí tu freia, ela trava antes, ela fica mais rígida, a moto fica mais instável em algumas situações, por exemplo, na curva. Então, tô transferindo para outra realidade, né? Mas eu tive a vivência daquilo ali e me permitiu, na hora do que tinha que realizar, performar, que seria na minha prova de carteira, eu consegui realizá-la de forma mais adequada. Mas tu sabe um exemplo que é mais na corrida, que a gente vê isso todo ano, esse ano não, né? Mas na prova a maratona de Porto Alegre, é muito comum a corrida começar no frio e terminar um pouco mais quente, né? Que é uma variação que não... Cara, às vezes com chuva, às vezes... Cara, se tu não tá acostumado com aquela temperatura, se tu não tá acostumado com essa oscilação, o que acontece muitas vezes na corrida? Cara, a galera chega de camiseta comprida embaixo, chega com um acessório que vai ser um pouco mais complicado dela lidar com o calor, né? Ou seja, quem sabe ela não se expôs a esse tipo de temperatura antes, essa variação, e aí ela não sabia como se portar, né? Então eu vou colocar tá frio, vou colocar uma segunda pele comprida. Quem corre na maratona, esse tipo de prova sabe, é melhor o manguito, porque daí tu tira, entendeu? São coisas que tu tá exposto e tu só vai entender quando se expor aquilo, né? Pois é, essa questão eu acho que todo mundo deve testar em algum momento as condições adversas. Então, é fazer um treino maior no calor, no frio, na chuva, é testar realmente para tu ver como é que tu sente. Assim como tu tem que testar o teu tênis, a camiseta que tu vai usar na prova, é interessante também ter esse teste com as outras coisas. Mas, por exemplo, tu odeia correr na chuva e tu já fez alguns treinos na chuva. E naquele dia tá chovendo horrivelmente. E tu tem a possibilidade de trocar o horário do teu treino, então, tá marcando, não vai estar chovendo às 6 da tarde, e aí 6 da tarde tu consegue. Então, se tu já teve a experiência, é interessante também que tu não vai fazer um negócio obrigado, tu troca o horário do treino, se tu tem essa possibilidade, e treina às 6 da tarde, porque tu vai estar fazendo o teu treino. Agora, se o único horário disponível é aquele ali, entre matar o treino e fazer naquele horário, aí tu faz naquele horário com chuva certeza. Mesmo. É isso aí. Perfeito. Eu concordo com tudo que os guris falaram nesse quesito da motivação, de como treinar, assim. Agora eu vou fazer a pergunta para vocês aqui, lembrando que fazer uma perguntinha, a gente tem o patrocínio, então, do @YortCM e @Loja Bem Store. Então, gurizes, o que vocês acham? Uma opinião final. Vocês gostam de correr na chuva ou vocês dão aquela fugidinha ali, se der para fugir dela ou não? Como é que funciona para vocês? Olha, eu particularmente, acho que eu falei para vocês, até acho que foi pro Juliano, comentei no último final de semana, na semana passada, foi dia 27,
nós estávamos correndo na chuva, eu falei, cara, eu particularmente gosto muito da chuva. Eu gosto de treinar, gosto de correr na chuva e não tenho problema algum com ter que sair. Se não tiver temporal, né? Faz uma chuva aquela agradável como tava, não tinha problema algum, tá? Foi um grande treino, foi muito prazeroso estar treinando ali. Eu gosto muito da chuva, sempre gostei da chuva desde pequeno. E treinar na chuva me faz bem. Eu não gosto de sair na chuva, você tem que resolver coisas, que aí tem que ficar indo pro lugar e outro molhado. Mas sair para treinar, sai e volta para casa depois, aí troca de roupa e tudo mais, é tranquilo, porque eu acho que a motivação pro dia de chuva, para mim, pelo menos, ela é muito melhor, assim, porque eu tô pensando assim, bah, tá um dia horrível, tá chovendo, tá frio, mas eu tô treinando, eu tô melhorando, tô indo buscar o objetivo, isso me dá uma motivação a mais, porque sei lá, pensando que outras pessoas talvez não estão treinando por conta do tempo, eu já me sinto bem por estar treinando por conta mesmo com o tempo chuvoso, assim, não é problema. A minha motivação ela é maior, inclusive eu gosto de sair para correr, para treinar na chuva, é muito bom. Bah, eu penso bastante por esse lado aí, quando... Até porque os meus treinos têm hora fixa, né? Então, ou seja, é o que tem aí. Se tá 40 graus ou tá chovendo torrencial, é isso aí que tem que fazer. Mas, independente se é isso, se é para fazer qualquer outra atividade que o cara não tá com muita vontade, né? Essa motivação, acho que eu uso bastante isso. Isso funciona para quem é bastante competitivo, assim, né? Que é utilizar, cara, essa condição aqui, ó, tem muita gente que tá no sofá vendo TV, sabe? E tu tá lá fazendo o que tem que fazer, sabe? Então, isso dá uma motivaçãozinha a mais para te saber que tu tá chegando mais próximo do teu objetivo e tem um monte de pessoas que não estão, né? Então, para quem é competitivo, esse tipo de mentalidade funciona bastante. Agora, a minha opinião, então, em relação... Eu também gosto de correr na chuva, assim. Eu uso como base, assim, para minha motivação, talvez seja uma das maiores figuras do esporte do Brasil, assim, que é o Ayrton Senna, né? Então, todos vocês conhecem que quando chovia, ele se sobressaía em cima dos demais. Então, eu gosto muito de usar esse exemplo. Então, ele se dava melhor na chuva do que os demais, porque justamente ele treinava nessas condições. Então, claro que a Fórmula 1 exigia mais dos carros, enfim, mas naquela época é menos que agora. Mas então o Ayrton Senna, ele falava, até no livro dele ali, que ele tem, ele dizia que ele realmente treinava na chuva. E ali que era em São Paulo, ali na pista, ele já sabia quando iria chover. Tanto que ele disse que ele sabia pelo cheiro de quando iria chover. E aí quando começava a chover, ele já dizia assim, agora vai começar a chover, eu vou adotar tal estratégia. E em cima disso ele conseguia se sobressair em cima dos seus adversários. Então eu uso isso bastante para minha motivação, que é no caso de quando eu vou sair para treinar, então eu já sei, quando chover eu vou estar preparado para fazer aquilo ali ou aquilo de lá, o meu corpo aguenta até aqui ou aguenta até lá. Então eu gosto de usar essa questão da chuva para essa motivação, principalmente quando as pessoas estão abaixo, né, para se sobressair, tá fazendo o que os teus adversários não estão fazendo. Então isso eu gosto bastante. Então, dando sequência aqui agora, vou abrir de novo a pergunta para os guris. O que vocês acham que muda na corrida, assim, em relação... Você tem agora a Fórmula 1, né? Muda bastante os pneus ali, as equipes estudam o tempo para ver como é que se vai pneu seco, pneu duro, macio, enfim. E na corrida, o que vocês acham que mais muda em relação ao tempo seco e o tempo molhado? Pode ir? Posso? Pode. Eu tô, cara, sabe aquelas provas de quem bate primeiro leva, assim? Uhum. Eu pensei nisso na primeira vez. Tá. Então, assim, eu particularmente acho muito importante a gente ter esse cuidado e entender quais são os... questão de materiais, tá? E como tu falou, aí eu ia fazer essa analogia dos pneus ali que tu disse. Então, o tênis, que é o nosso pneu, né, o nosso primeiro contato com o solo ali, ele precisa ter realmente um tênis apropriado para isso. Se tu vai sair, por exemplo, num dia de chuva, correr dentro da cidade, onde tem calçadas e alterna calçados com maior aderência, menor aderência, ter um calçado com grip melhor é interessante. Calçado, ou seja, um tênis com emborrachado.
se tu vai usar um tênis apenas com solado DVA, quem tá no YouTube me assistindo, olha a minha cara. Pode Pediu, saber né? vai ter um grande problema. Aí só asfalto, né? Aquele tênis mais gasto, né? Aquele tênis mais gasto também é um problema. E aí, né? Então tem que ser um tênis que tenha bastante aderência nessa questão, né? Aquele tênis mais gasto, aquele velhinho que tu gosta lá na chuva, né? Tem que ter certo cuidado com ele. A borracha tem que... principalmente a borracha, ela consegue dar esse aumento de aderência ali com o solo. Então, tu ter um tênis emborrachado também é muito importante. Tem gente que fica um tênis às vezes um pouco mais pesado, dependendo da quantidade de borracha. Enfim, não é um detalhe de falar sobre tênis agora. Quer saber um pouco mais sobre tênis? Vai lá no drop do Corredor Sem Lesão. É verdade. Que baita gancho, hein? Vocês viram? Mas a gente falando sobre essa ideia dos tênis, é o principal ponto que eu digo para vocês. Um cuidado referente a isso. Evite tênis DVA para sair na rua, na chuva, porque você pega uma calçada de pedra, às vezes um local onde com tinta e não tem uma boa aderência, ele fica escorregadio. Por experiência própria, já senti na pele, caminhando. Correndo nunca errei, mas caminhando com tênis DVA já tive o desprazer de quase cair. Sobre os outros materiais, roupas, por exemplo, meia, que vai estar ali dentro do teu contato com o pé e o tênis, evitar meias onde elas gerem um atrito muito grande. Às vezes pode gerar bolhas, porque tu fica com o pé molhado, o pé encharcado, e pode, às vezes, então, vir a gerar bolhas. Acho que é um dos pontos essenciais ali, o cuidado com a meia. E aí, muito grossa também. A meia é muito grossa. Aquela meia de algodão, às vezes ela pode incomodar e pode vir a gerar desconforto. Tem meias específicas de corrida, né? Tu encontra na Olímpicos, tu encontra no próprio site Centauro, Netshoes, enfim, colocar aí hoje na internet tu encontra. E por último, eu sempre gosto de destacar a questão da bermuda e da camiseta, que elas também, que não sejam roupas muito pesadas, de preferência um dry fit, se for usar uma camiseta de algodão, ela molha, a camiseta ela já é um pouquinho pesada, né? Quando ela molha, meu Deus, ela fica um peso corrida gigante. com sobrecarga. Exatamente. E isso dificulta bastante. Às vezes pode até gerar assaduras, né? Em função disso. Então esse cuidado é importante. Uma bermuda, uma leg de compressão para os homens, né? As mulheres costumam correr com short ou com uma leg já, mas é sempre uma estratégia interessante. Outro ponto que eu ressalto também é tu conhecer minimamente aonde que tu vai correr, né? Então, o terreno ali, o piso. Por que eu digo isso? Porque a gente sabe que as nossas maravilhosas cidades do nosso Brasil, o escoamento da água não é muito bom, a questão... Então, você tá acostumado a correr na calçada, como o Felipe mesmo já falou, a calçada ela já é ruim, normal, né? Quando tá seca. Que aí é raiz de árvore, um pouco tem calçada, um pouco não, se torna mais difícil. Na chuva, piora. E o asfalto, em alguns certos pontos, acumula bastante água. Então, tu vai ter que ir na beirada do asfalto, ali perto do meio-fio, né? Então, tu vai ter que correr mais pro meio. Então, se tu tá correndo já num horário muito movimentado, tu vai ter que ter mais cuidado ainda com os carros. Questão, se tá uma chuva um pouquinho mais apertada, a visibilidade, ela diminui na chuva. Então, às vezes agora é obrigatório estar com os faróis do carro acesos, mas até um pouco tempo não era. Então pode ser que alguém não ligue o farol, então tem que tomar mais cuidados nos dias de chuva. E essa questão do piso, né? Porque às vezes tu acha que é só água ali, que é plano, mas pode ter um buraco escondido, aí tu pisa. E aí, para torcer um tornozelo, para se lesionar, então é fácil. Então é conhecer minimamente, se tu vai... Já é um percurso que tu corre, não tem problema tu já ir correr, porque tu já sabe onde é que tem o buraco, já sabe onde é que tem que desviar, e com a água é a mesma coisa, mas evitar correr em terrenos muito novos que tu sabe que eles são prejudicados. Se é numa pista de asfalto, tranquilo, que tu sabe que não tem buraco, é de boa, mas recomendo ter esse cuidado também com o terreno onde é que tu vai estar correndo. Ótimo. É isso aí. Bacana. Eu tinha colocado aqui até agora, ouvindo uma anotação que eu fiz, agora eu puxei ela aqui. Cuidados externos e cuidados internos. Os cuidados externos que tu não pode, por exemplo, não dependem só de ti. E não dependem, na verdade, de ti. Um deles é o buraco, que o Nestor citou perfeito. A questão do trânsito, essencial, tu tem um cuidado com o trânsito, porque realmente as pessoas saem mais de carro, de casa,
porque pegam menos transporte público, enfim, o trânsito fica mais difícil no dia de chuva, então um cuidado muito grande com o trânsito. E por último, relâmpago, né? Então, essas são coisas que tu não tem controle. Então, se tu evitar em um horário que esteja com relâmpagos, então né, a gente sempre recomenda esse cuidado também com a tua saúde física. E os cuidados internos, que são aquela questão da vestimenta, para evitar bolhas, são coisas que aí tu pode controlar, são coisas que estão ao teu alcance de controlar, para evitar bolhas, evitar assaduras e que tu se machuque, né? A questão do tênis, enfim, como um todo. E um dos principais pontos que a gente sempre fala aqui, que o Nestor sempre bate na tecla, a questão da hidratação. Tem gente que um dia me disse isso aí. Se tá chovendo, eu não sou. Eu posso, quem sabe, me hidratar menos? Na verdade, não é que tu não soe, né? Não representa porque tu tá molhado. Soa. A temperatura corporal eleva, tu vai ter uma desidratação. Só que não representa porque tu já tá molhado. Então, o que é água, o que é suor, tu não consegue não aparece definir. Ali, mas é isso. Então, essa questão da hidratação, vai fazer uma rodagem, vai fazer um treino mais longo, quem sabe, mantém uma boa hidratação. Utiliza os pontos de hidratação como qualquer outro dia, mas esse cuidado é importantíssimo. Legal. Eu acho que vocês falaram todos os pontos, agora eu estava pensando aqui em algo a acrescentar de tudo. E uma única coisa que eu acho que é interessante na chuva é tu se deter bem ao limite dos teus treinos, tá? O limite proposto do teu treino. Porque normalmente na chuva, até fazendo um gancho com o que o Felipe falou ali, questão de se molhar e tudo mais, a frequência não, a temperatura do corpo ela aumenta, mas obviamente ela não vai aumentar tanto quanto você estaria num ambiente que não tivesse molhado. Então essa troca de calor te dá uma falsa impressão de descanso, de menos peso no corpo. Normalmente as pessoas que gostam de correr na chuva gostam de correr porque fica uma sensação melhor, assim, de mais disposto, que não cansa tanto. E isso te dá uma falsa impressão de que tu consegue correr mais do que tu se propôs a fazer, né? Então, tem um pouco de cuidado sobre quanto a isso, sabe? Normalmente, se tu se expor demais a um volume que tu não dá conta, né? Pode ser que gere algumas dorzinhas. E até em questão de dor, toma cuidado, tipo, tu corre no seco, não sente nenhum tipo de dor. Aí tu corre na chuva, tu sente. Então tem que dar uma olhada aí para ver se na chuva tu não modifica nenhum tipo de padrão, se não tem alguma estrutura enfraquecida ali, que a chuva pode estar exercendo desliza um pouquinho mais e aí por isso tu acaba não tendo a força necessária para manter essa estabilização. Então, sempre tem uma atençãozinha a mais quanto o pós também de um treino de chuva para te realmente estar preparado para ela. Perfeito. Eu acho que a questão da própria intensidade, como tu falou, Fabrício, que no dia de chuva talvez o teu rendimento ele seja um pouquinho menor devido a todos os fatores, tá? A chuva, um vento contra, o piso tá mais pesado porque tem água no chão, enfim. Então é cuidar para te realmente não ultrapassar ali o que tu tá acostumado e ter cuidado aí para não fazer a mais, mas também nem fazer muito menos. Não botar desculpa na chuva que tu não fez o treino. Tava chovendo, aí era para fazer, sei lá, um pace 5 e fez um pace 6. A culpa é da chuva. Não, isso aí realmente é porque tu deu uma relaxada. Então é cuidar para manter ali, mas se tiver um rendimento um pouquinho abaixo, não tem problema, porque a questão da chuva mesmo, ela dificulta a questão de alcançar os melhores resultados. Beleza. Agora eu lembrei de um detalhe. A questão do terreno. A gente falou um pouquinho questão principalmente de buracos, né? Ali no início. Mas lembrando que, por exemplo, a gente corre normalmente ao asfalto, ou se tu vai, por exemplo, correr num chão batido, diferencia muito se ele tá seco ou tá molhado. No asfalto tu não nota tanto, mas na terra ela fica mais pesada. Isso é um detalhe bem importante se tu vai correr. A gente aqui em Santa Maria, a gente tem pistas mais de chão batido. A gente vai ter a primeira pista, né, oficial, vamos dizer. Qual o material mesmo? Sintético. Material sintético.
é uma borracha. Exato. Até então a gente não tinha aqui. Quem sabe na tua cidade tu tem, ou só tem uma pista de terra. Vai treinar, vamos fazer um treino de tiro, um treino intervalado na pista. E tá num dia, se tu treinou num dia seco, aquela pista, tá, tu tem uma resposta diferente. Agora tu vai num dia de chuva, a resposta é totalmente, muda tudo. Porque ela fica mais pesada, ela fica menos responsiva para ti. Então tu pisa, teu pé cede mais e tu não tem aquela resposta que tu tinha no dia seco. Diferente do material sintético. O material sintético, tu não vai notar essa diferença de forma tão clara assim. E grama nem pensar, né? Grama foge de grama esse não dá... 100%. Nada, não escolha nenhum trajeto que você tem que correr numa grama alta, uma grama baixinha. Aí... Até o recuperativo ali no final, a volta calma, o ideal é não fazer na grama no dia de chuva ali, que pode acontecer. A chance de escorregar é gigantesca. Então até esse recuperativo no final, essa volta calma, se puder, não faça na grama no dia quando tá chovendo. Aquele trote maroto, né? aquele do boleiro. Mas concordo com tudo que vocês falaram ali dessa relação, né, dos cuidados que a gente tem que ter, da diferenciação ali. O que eu só gostaria de acrescentar é a relação, por exemplo, que alguns acessórios eles vêm para melhorar essa questão da chuva, né? Tipo a nossa corta-vento que a gente usa. A corta-vento, assim, eu vejo ela muito importante em relação a ela vira até a cabeça para não deixar a água cair nos olhos, né? Se tá uma chuva muito forte, ela começa a cair nos olhos e começa a ter dificuldade de enxergar, né? E de óculos a gente sabe que dificulta mais a visão, então o óculos também não é ideal, tanto com uma coisa que tenha capuz e que escorra a água, ele ajuda bastante, né, nessa questão da visibilidade. Também outra coisa que é interessante para isso também, para deixar escorrer isso. E outra coisa também que eu vou deixar de dica para o pessoal aqui também é a relação de cuidar, então, por exemplo, logo que você acabar o seu treino, não ficar muito tempo molhado, né? Então, logo que acabou o treino, tenta já ir pro banho ali, para já trocar a roupa, porque a gente sabe que tem toda essa relação de evitar ter alguns problemas, né? Que a gente sabe que ficar molhado pode gerar alguma questão de gripe. E também sempre fazer um aquecimento antes, né? Então, geralmente a chuva cai a temperatura, né? Então, você tem que também... não que quando esteja seco não tem que fazer o aquecimento, mas quando está chovendo, dar mais atenção ainda ao aquecimento. Juliana, eu não sou, a gente não é profissional da área, não somos médicos. Eu não sei se o termo correto é gripe ou é resfriado, até se alguém tiver depois nos corrigir. Isso, eu acho que é resfriado, eu acho que é correto. Mas, enfim, a gente... No popular é gripe, o pessoal... O pessoal que nos escuta sabe que Mas se alguém for da área médica e estiver nos escutando, quiser depois deixar uma contribuição, pode estar lá no YouTube, nos corrigirmos melhor. Faz a errata aí no episódio seguinte, aí, no próximo episódio. Isso, para dar uma correção. Então agora vamos para os nossos quadros, agora a gente vai para a segunda parte do programa, né? Então, primeira corrida curiosa, hoje eu vou trazer um tópico bem bacana. Então, com o patrocínio da matéria-prima... Espera um pouquinho. Então, vai lá. Vamos fazer o seguinte. Juliano, um quadro... Eu tava esperando isso, sabe? Eu achei que o Juliano falasse assim, então agora o Juliano vai falar a coisa curiosa. Vai daí, Juliano. Continua, entendeu? É muito louco, né? Então, Juliano... Ia me chamar eu mesmo. Quadro... Juliano, com o quadro da Corrida Curiosa. Quem que tem para nós hoje, Juliano? Perfeito. Um apoio com o patrocínio de matéria-primas suplementos, né? E a arroba CapFit Academias. Então, hoje o nosso quadro, que a gente já falou sobre esse assunto aqui, lá nos primeiros podcasts, lá nas primeiras... nossa primeira temporada, né? Então, vamos ver se os guris lembram desse tópico, né? Eu não lembro de a gente ter falado do tempo, mas a gente falou sobre isso no podcast, né? Então, sobre correr de costas, sobre o feito de fazer uma maratona de costas. Uma maratona? Então, vamos lá, guris, uma maratona, 42,195. Então, vamos lá, vamos ver como é que tá o chute do pessoal aí. Qual foi o tempo recorde
que a pessoa conseguiu fazer uma maratona de costas. Quem vai abrir o chutômetro? Eu vou deixar pro Fabrício. Vocês são sacana. Sabe por que eu sei que vocês são sacana? Porque o último sempre se prevalece, porque ele já sabe o tempo mais ou menos do pessoal e ele já começa... Os outros, Não, na real, nunca pensei nisso. É porque como tu é o cara do chute, eu deixo tu ir primeiro, obviamente. Deixa eu ver. De Costa. De Costa, o cara não vai conseguir fazer um baita no pace, 42,195. Ah, eu acho que o cara fez um recorde ali numas... sei lá, 3 horas e meia. 3 horas e 30, porque acrescentar segundos ou 3 horas e 30? Não, só 3 horas e 30. Não sou o Felipe. Então vai lá, segue o próximo agora. Já que o Fabrício falou, o Felipe fala, né? Eu falo? O Fabrício fala, eu sou o Felipe, então tu que fala agora. Vamos lá. Eu também, eu tô perto do Fabrício ali. Eu acredito que, até porque eu já vi uma história uma vez parecida. Até porque é recorde, né? Vamos botar 3 horas e 39. Ah, mas aí jogou com o regulamento debaixo do braço. Ele pegou aqui, ó. Eu vou ser mais ousado, então. Eu vou chutar, então, 2 horas, 58 minutos e 23 segundos. Aí foi... Porque ele sabe que qualquer coisa... Não, sabe por quê? Porque ele sabe que qualquer coisa de 3 horas e 20 pra menos, ele ganha, entendeu? Outro jogando com o regulamento. Mas se vocês forem ver, meus chutes são sempre os mais ousados que tem. Eu sempre chuto muito pra cima, muito pra baixo. Cara, sub 3 de costa. Pois aí que tá. É difícil. Vamos ver, né? É recorde, sei lá. Vai que tem um... Só de curiosidade, pra fazer sub 3 tem que estar em que pace, mais ou menos? O Curupira. 4,17. 4,17? Cara, o cara tem que dizer 4,17 de costas. Caraca, mas beleza, Se for pensar o Curupira, se ele fosse fazer essa prova, ele ia ter que fazer com o corpo dele pra frente e o corpo dele pra trás, porque o pé dele é virado. Olha e aí? Peraí, como é que seria, costas. como é que É seria uma boa a posição? analogia. Ele vai estar correndo com os pés pra frente, entendeu? Então de tá. costa. Só pra saber. Só pra ter... Agora uma a gente boa viajou analogia. agora. Só o pessoal se Quem ligar é do Brasil tá entendendo, mas quem é papo. fora do Brasil não entende o nosso folclore aqui do Curupira. Quem tá né? fora do Brasil não vai entender nem nossa língua, né? Mas vamos seguir, então vamos lá. Então, pode dizer que quase acertaram ali, vocês quase acertaram. Então, o alemão Marcus Janssen, né? Então, ele conseguiu fazer os 42,195 em 3 horas, 38 minutos e 27 segundos. Viu? O Felipe jogou com regulamento no braço, entendeu? Cara, eu vou dizer que eu chutei 39 por causa que eu já eu já tinha visto alguma coisa sobre. Já tinha visto algo sobre. Então eu tinha uma ideia mais ou menos que ainda era abaixo assim, de 13,40. Mas ainda assim, tu tá de brincadeira, né? Imagina a mecânica de uma corrida pra manter uma velocidade dessa, cara, de costa. Eu vou colocar aqui o ritmo, vamos ver que dá isso. 13,38 com quanto? 4,40, 4 Não. Qual é os segundos? 27 segundos. 3 horas, 38 minutos e 27 segundos. E aí, então ele saiu assim, 12. E aí, claro, teve pessoas que estavam perto dele que iam dizendo assim, agora tu tem que tocar um pouquinho mais assim, tem fulano na frente. E as pessoas vêm meio que abrindo assim, né? Porque a gente sabe que na maratona, então tem bastante pessoas, e o risco dele vir e bater, né? Se tivesse sido alguém mais devagar na frente. Então ele tinha todo esse apoio também, tipo, tinha pessoas que abriam a água para ele tomar, né? Então, a gente sabe que tu vai ter costa, fica mais difícil tu pegar a água e ir tomando. Então, teve esse suporte. Mas isso não tira o mérito dele de ter feito em abaixo de 3 horas e 40 a maratona. É registrado que sim, e alguém que conseguiu fazer uma maratona de costas e é sub 4 horas. Minha única dúvida, assim, meu único questionamento é leva uma pessoa a fazer isso. Pessoa assim, fazer uma maratona de costas. Mas uma coisa assim,
Cara, vamos dizer assim, ó, eu nunca vou entrar no livro dos recordes por ser o cara ter feito a maratona mais rápida. Quem sabe De Costa eu seja o cara. Pode ser. Esse é um ponto importante. Esse é um ponto importante. Se ele tivesse feito de frente, a gente não ia estar falando o nome dele aqui. Claro, né? Só que uma baita. Então, esse baita Felipe agora já começa, vai treinando já. 42 pra ver. De Costa dá pra tentar. Então vamos lá, dando seguimento agora aos nossos quadros, né? Então agora vamos pro quadro mais esperado do nosso podcast, né? Então a frase do Nestor. Pessoal, então essa frase, ela é tirada de um livro. E como a gente estava falando de correr na chuva, né? E tem sempre a expressão de trabalhar duro. Então é só um significado do trabalhar duro para vocês entenderem o porquê que fazer o treino de vocês correr na chuva é importante. Então, abre aspas. Trabalho duro significa estar presente, pensar no aqui e agora e fazer aquilo que o presente trouxe como desafio. Então, se o desafio é correr na chuva, o trabalho duro de vocês vai ser cumprir esse objetivo do dia, para que assim os outros objetivos sejam cumpridos também e vocês alcancem o resultado que vocês planejaram. Show, muito bom. Pegue essa frase de motivação, então, para aquele momento que você olhou pela janela, assim, viu, hoje está chovendo. Não, vamos lá que a gente tem objetivo, tem clareza, né? Pode usar essas dicas que a gente falou aqui, os cuidados, então usem tudo isso para escolher os benefícios da corrida, né? Então, sendo ela no seco ou então na chuva. Considerações finais, guris? Gente, eu gosto de sempre deixar claro para os alunos que quando eles não gostam de correr na chuva, e eles evitam pela função de medo de um resfriado, ou, enfim, de não gostarem realmente, terem certo... Não sei se é preconceito, seria o termo correto. Receio. Mas tem uma certa resistência contra correr na chuva. Eu sempre digo, olha, se tu tem a opção, por exemplo, de correr numa esteira, ok, não tem problema algum, eu não vou me importar com isso. A questão é, quando for para a prova, um dia estiver escrito para uma prova e tiver a chuva, não vai ter tido a vivência de correr na chuva. Agora, se tu não quiser, por exemplo, correr a prova com chuva, ok, também é um critério teu. A gente sempre fala, a gente treina, trabalha com corredores amadores, ninguém vive disso, né? Apenas quem vive disso é nós, que trabalhamos com a prática do exercício, enfim, orientando essas pessoas. Mas, no mais, a gente diz o seguinte, tu tem essa livre escolha. Se não se sente bem, como o Nestor disse lá no início, assim, aquilo ali vai te fazer mal, essa prática, ok, não tem problema algum, a escolha é sua. Então, um forte abraço aí e deixo para vocês. Experimentem. É uma baita prática. É o legítimo lavar a alma. Uhum. Eu vou na mesma linha que o Felipe. Eu acho que se vocês nunca correram, corram pelo menos uma vez para ter a experiência, né? Então experimentem os diferentes estilos, diferentes formas de correr, tanto na chuva, no frio, no calor, num terreno de terra, de chão batido, no asfalto. Testem pelo menos uma vez para vocês conhecerem isso. Obviamente que a gente já falou que no chão batido, não na chuva, a primeira vez, pelo menos. Se quiser experimentar uma vez, depois pode. E lembre-se também sempre de se hidratarem, né? E não com a água da chuva. Embora tá chovendo, a hidratação com a água da chuva ela não é muito interessante. Então, hidratem-se com água de boa qualidade. É isso aí, galera. Agradeço mais uma semana esse papo com vocês. Se qualquer dúvida que vocês tiverem, sempre lembrando, pode ir nas nossas redes sociais. Para tirar alguma dúvida, pode ser aqui mesmo no Universo Corredor, @Universo Corredor. E também, puxando um gancho que o Felipe falou, segunda-feira agora que passou, a gente falou sobre, lá no Drops do Corredor Salesiano, a gente falou sobre tênis. Tá? Então, eu dei dicas, falei sobre as partes do tênis, o que tem que cuidar, qual é a ideia, as dicas para te comprar um tênis. Tá? Então, corre lá, dá uma olhada nas dicas, que vai ser bastante útil para vocês comprarem o seu tênis, principalmente se é o seu primeiro tênis. Tá bom? Um forte abraço e até semana que vem. Show, pessoal. Então, agradeço a todos que ficaram com a gente até o final agora.
Esperamos ter entregado um conteúdo que seja de valor para você, que você possa aplicar, né? Então, eu junto ao que o Felipe falou ali, dessa questão de que experimente, faça uso da corrida, respeite o seu corpo, se você acha que não dá, se isso vai ser prejudicial para você, se conheça, né? Então, não vá agora, vá mais ali. Então, mas não deixe de experimentar, que é uma sensação única. Tá bom, gente? Então, forte abraço, até logo. Qualquer dúvida, nos chame. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Valeu, até mais. Estou.